alguns exercícios dos temas que a gente já trabalhou. Então, pensando em movimentos internos da Terra, a gente vai desenvolver alguns exercícios. Não só sobre movimentos internos da Terra, mas também sobre formas internas, né? A própria organização interna. Se a gente olhar essa ilustração aqui, o que ele está pedindo para o aluno fazer é apontar qual tipo de camada interna da Terra corresponde a essas setinhas aqui. Pensando nisso, você teria que escrever qual tipo de camada, né? Qual camada que corresponde a cada setinha. A primeira camada é crosta ou litosfera, que é essa camada mais superficial da Terra, né? Aonde a gente está pisando. Lembra que ela é bem mais estreita e aonde a gente está pisando, então ela é mais firme. Também a gente tem que lembrar que ela é fragmentada e é onde a gente encontra as placas tectônicas. A segunda camada corresponde ao manto, que é essa camada aqui mais extensa, que ela é formada, ela tem uma característica mais elástica, ela não é rígida, ela é mais profunda, ela tem diferenças de temperatura que vão provocar os movimentos de convecção, que também são importantes para movimentar a litosfera, tá? E essa camada aqui, eu tenho duas variações, interno e externo, mas ele só pediu para caracterizar uma, então você vai colocar o manto. E terceiro é o núcleo, que é essa camada aqui, essa bolinha aqui menor, que corresponde a um núcleo mais sólido. Na verdade, tem dois núcleos, o interno, que é sólido, e o externo, que é líquido, que é a camada mais densa, de material mais pesado da Terra, e que é importante também porque é no núcleo que eu tenho as movimentações, até por causa do núcleo líquido, que eu tenho as movimentações que vão gerar o campo magnético da Terra, que é importante para a navegação, é importante para o movimento das marés e tudo mais. Então, essas são as camadas da Terra. Escreva o nome das camadas da Terra indicada por A, B e C. Aqui já foi feito. E agora, B. Qual a relação entre a camada indicada com a letra B e a ocorrência de uma erupção vulcânica? É justamente o fato de que as erupções vulcânicas são provocadas pelo quê? Pelo extravasamento do magma. E o magma é a parte do manto. Então, quando eu tenho o extravasamento do magma, também inclusive por causa daquele movimento de convecção que a gente já tinha falado, né, diferença de temperatura, por causa disso, quando isso vai acontecer, geralmente ele vai passar por uma abertura dentro da crosta, eu tenho um extravasamento desse material. Então, eu preciso, obviamente, do manto para que eu possa considerar uma erupção vulcânica, né? Eu tenho um extravasamento. Ou eu posso dizer que os vulcões são provocados, né, são resultados do extravasamento do magma. Ele pode acontecer, como a gente conhece, um cone vulcânico, né, que é aquele vulcão que a gente já está mais acostumado, ou simplesmente o derramamento, que é um vulcão que a gente tem menos ideia, mas também pode acontecer. Segunda questão, ele pede para você olhar essa foto aqui e diga, qual o fenômeno natural que pode ser observado nessa foto? A gente pode olhar alguns elementos da foto, por exemplo, aqui é um prédio que foi destruído. Que tipo de fenômeno provoca isso? Os terremotos. Os terremotos são o quê? Abalos provocados dentro da superfície, né, na região mais interna da Terra. Eu vou provocar esse tipo de abalo sísmico, eu vou fazer ou por causa de uma falha, ou porque eu tive um movimento de placa tectônica, eu vou provocar uma liberação de tensão. Essa liberação de tensão vai sacudir todas as camadas da Terra, inclusive sacudindo a superfície da Terra também, provocando esse tipo de fenômeno. O que causa a ocorrência desse fenômeno da foto? E aí, o que vai provocar isso são os movimentos de placa tectônica, como a gente já tinha falado. Então, se eu tenho um movimento de placa tectônica, um abalo sísmico, isso vai provocar uma propagação de um movimento, né, de uma onda, e essa onda vai provocar o terremoto. Lembrando que quanto mais pobre for um país, ou menos preparado esse país estiver, como é o caso do Haiti, maiores serão os impactos desse tipo de fenômeno. Por outro lado, se eu tenho um país mais preparado, que investe mais na prevenção, eu vou encontrar malefícios e consequências menos drásticas, pelo menos do ponto de vista humano, quando a gente está falando desse tipo de fenômeno. Por isso que é sempre importante a gente estudar fenômenos internos, porque eles podem e com certeza vão provocar uma alteração muito grande na forma e na estrutura da Terra. Mais 3 questões sobre o tema. 3. Aponte uma evidência da teoria das placas tectônicas. Existem algumas evidências, entre elas a existência de fósseis, ou seja, a
animais, restos de animais e plantas que foram fossilizados, ou seja, no processo de decomposição, se mantiveram, né, de certa forma intactos, que mostram que esses animais eles habitavam as mesmas áreas. Então, se você acha um resto de animal na costa africana e também no litoral nordestino do Brasil, você entende que esses animais circulavam por essas áreas comuns. E aí, como é que eles faziam isso? Como é que você pensa que, sei lá, um fóssil de dinossauro, um bicho que não tivesse potencial de nadar, como é que ele conseguiria viver nesses dois lugares? Ou como a natureza teria gerado dois animais idênticos em locais tão diferentes? Isso não seria muito provável. O mais provável é que você tenha uma junção desse território e depois um afastamento. Na verdade, esses territórios eram os mesmos e eles se afastaram. Então eu vou encontrar os fósseis por causa disso. As espécies de planta também, porque são espécies de planta que são parecidas, então a gente vê pensando na fauna e na flora. Eu tenho animais que sofreram um processo de semelhança, até tem algumas diferenças, mas eles são parecidos, então tem-se acreditar que eles já tiveram o mesmo ancestral e aí depois eles apresentaram algumas adaptações, e a própria existência de estruturas geológicas, ou seja, estruturas que foram formadas do relevo no mesmo momento geológico. Seria muito pouco provável que isso tenha acontecido em dois locais ao mesmo tempo pelos mesmos processos. É mais provável que tenham sido formados no mesmo momento e foram afastados, sofreram um processo de afastamento. Como a gente viu nas últimas aulas, o movimento de divergência, no caso do Brasil e da África, ele vai provocar um afastamento. Mas se eu tenho o mesmo material geológico aqui sendo formado, quando eu tenho essa quebra, né, esse afastamento, eu ainda assim vou manter o mesmo material, ele vai permanecer igual. Então isso vai manter as mesmas estruturas geológicas. A quarta questão. Cite um exemplo de falha convergente. A gente tem vários exemplos de falha convergente. A gente pode falar dos Andes, pode falar do Himalaia. Aqui, inclusive, diferenciando como a gente tinha falado na aula passada, os Andes são um exemplo de placa oceânica e placa continental. O Himalaia é um exemplo de placa continental que vai gerar, inclusive, uma altitude muito maior. Eu sempre tenho esses exemplos assim, de junção. 5. Explica o processo de formação de um tsunami. A gente tinha visto na outra questão sobre o processo de terremoto. Então, se a gente estivesse pegando aqui a Terra e aqui eu tenho uma cisão de terremoto, ou seja, eu tive um tremor que foi liberado, eu tenho uma propagação até um ponto. E aí esse ponto vai gerando ondas de tremor para todos os lados. Certo? Esse é o fenômeno do terremoto que a gente tinha visto antes. Só que imagina que você está fazendo isso sob uma grande área de mar, uma área de água. Essa massa de água aqui, quando eu tenho um tremor, ela é deslocada. E aí isso vai gerar um impulsionamento, né, um movimento que vai impulsionar esse movimento da placa em uma direção, na verdade em várias direções. É o mesmo princípio de você jogar uma pedra num lago. O que ele vai provocar? Ele vai provocar ondas, né, concêntricas assim. O tsunami é o mesmo processo. Só que eu vou ter isso dentro de uma grande área de mar, tá? É um processo, o abalo sísmico que ocorre em uma área com grande volume de água. Esse movimento provoca o deslocamento desse volume. É como, para ficar um pouco mais claro para o aluno, se eu tivesse uma grande bacia, um grande balde cheio de água. Se por algum motivo eu chacoalhasse esse balde, eu mexesse esse balde, o que vai acontecer com a água dentro do balde? Ela vai continuar límpida, calma? Não, ela vai se mexer também. Esse movimento vai gerar um deslocamento de volume de água. Só que quanto mais se eu tiver uma superfície próxima, então se aqui eu tenho a minha terra e o deslocamento da água em direção a essa praia, né, enquanto eu estou no oceano, as ondas elas vão sendo menores. Mas conforme ele vai chegando próximo à costa, ela vai ganhando mais força e mais velocidade. Ela não para de vir. E aí eu acabo provocando uma destruição pelo volume de água também. Né? Por isso que às vezes a gente vê grandes ondas que não provocam destruição em algumas costas, né? Que tem um surfista. Mas o tsunami não é nem uma grande onda, mas é um grande volume de água que é jogado, que é lançado para frente e tem uma grande capacidade de destruição.
tá? Então o tsunami é um processo muito parecido com um terremoto e acaba provocando também um lançamento de águas, e a gente viu recentemente no Japão o poder de destruição desse tipo de fenômeno. Bom, essas são algumas questões que a gente viu sobre o tema, espero que tenha ficado tudo claro. Tchau!